nós prometemos e trouxemos, imaginem quem? O escritor Milton Atum. Olha que privilégio vocês vão ter. Milton, muito obrigado por você aceitar o convite da Uniregistral. Sinta-se em casa. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, doutor Naline. Milton, todos conhecem você, sua obra, não é? Você é uma celebridade na literatura brasileira. Então conta um pouquinho para nós da sua história, como é que tudo começou? Então, eu nasci em Manaus, sou filho de uma brasileira, de uma amazonense brasileira de Manaus, com filha de libaneses. Meu pai era libanês e o meu avô paterno foi o primeiro imigrante, né, que veio ao Brasil. Aliás, ele veio de Beirute, ele foi de Beirute para o Acre, em 1904, por aí. E depois voltou para o Líbano, e meu pai não era, quer dizer, ele não foi um imigrante clássico. Meus avós maternos, sim, mas o meu pai cresceu ouvindo histórias da Amazônia, em Beirute. E ele trabalhava no Ministério da Justiça, ainda sob mandato francês, no Líbano sob mandato francês. E ele era uma espécie de oficial de justiça. E ele veio conhecer essa região onde o pai dele morou durante 9 anos. Veio com um primo, chegou a Manaus, porque tinha que passar por Manaus para ir para Rio Branco, e conheceu minha mãe. E ficou, Foi o amor. Foi o amor. Então a minha infância foi um pouco, vamos dizer, um pouco não, foi bastante, vamos dizer assim, impregnada desse pequeno Líbano manauara, né, em Manaus. E meu pai falava em árabe com meus avós maternos. Meu pai era bilíngue, ele inclusive escrevia, ele aprendeu, o português dele era fluente, mas os meus avós maternos não, né, não conseguiam falar direito, e meu pai falava em árabe com eles. E minha avó materna falava um pouco de francês também. E foi ela que, enfim, que me estimulou a aprender francês ainda em Manaus, quando eu era jovem. E foi lá também que eu conheci, vamos dizer, um pouco da nossa literatura, no Colégio Pedro II, Colégio Estadual do Amazonas. Durante o ginásio eu li muita coisa de literatura brasileira. E aí uma professora inoculou em mim o vírus da leitura, da boa leitura, e eu acho que isso inconscientemente foi decisivo. Eu não tinha ainda consciência de que eu ia ser um escritor, eu queria ser arquiteto, desde pequeno, e fui. Quer dizer, me formei em arquitetura. Você fez a FAO, né? Eu fiz a FAO aqui na USP. Trabalhei como professor de História da Arquitetura em Taubaté. Isso foi em 78, 79, quando eu me formei. E trabalhei um pouco com projeto, com obras, mas e depois saí do Brasil. Eu fui morar na Espanha. Ganhei uma bolsa do Instituto Espanhol e acabei ficando por lá. Mas eu acho que o que molda mesmo um escritor, enfim, ou a maioria dos escritores, é a infância, né? São as lembranças da infância, enfim, os primeiros traumas, as descobertas da infância e da juventude. E isso, depois eu trabalhei com isso, né? Com a memória, com a imaginação, e escrevi. Meus 3 primeiros romances fazem parte dessa, vamos dizer, dessa Manaus que eu, vivenciei na minha infância e juventude.
Os outros, eu estou falando do Relato de um Certo Oriente, que Uhum. saiu em 89, depois o Dois Irmãos, que saiu em 2000, 11 anos depois, e do Cinzas do Norte, que saiu em 2005. Depois eu publiquei uma novela intitulada Órfãos do Eldorado. E aí tem também coisas, assim, lembranças da minha juventude, sobretudo, passeios, quer dizer, viagens de barco para o Baixo Amazonas, mas tem também aí já uma construção, uma coisa mais, enfim, eu pesquisei muito para escrever essa novela. Os outros têm traços autobiográficos, mais do que o Órfão do Eldorado. E recentemente eu publiquei 2 volumes de uma trilogia, A Noite da Espera Lugar mais e O sombrio. Lugar Mais Sombrio. E agora eu estou terminando o último volume antes que ele termine comigo, porque eu não aguento mais, eu faço 3 anos, mais de 3 anos que eu reviso, porque estava tudo pronto, né? Então, eu vi que o seu método de trabalho é extremamente minucioso, meticuloso, perfeccionista. É assim, eu vi que você ficou 9 anos revendo o texto, né? É uma loucura, eu acho que é uma neurose minha, né? Só pode ser. Não, mas o produto é muito bom, o produto é muito bom. Mas antes da gente entrar na sua obra mesmo, você falou que você começou a ler muito cedo, né? Quem é que impressionou você, assim, da literatura brasileira? Quem é que você acha, assim? Essa professora, ela era, claro, apaixonada por literatura brasileira, nunca me esqueci dela. Aliás, escrevi crônicas no Estadão, eu fui cronista do Estadão durante 15 anos. Escrevi crônicas em homenagem a todas as professoras Que bom, né? da província. A professora Alcijara, a professora de francês, Madame Liberalina, a professora de inglês. E ela trabalhava com a gente, ela dizia, olha, vamos ler tal, tal, tal livro. E esses livros eram livros de Graciliano Ramos, Pesado, né? Jorge Amado, isso e outros autores também, Érico Veríssimo, por exemplo. Eu adorei, eu gostei muito de todos, né? Os Sertões, que aí já era outro professor, era até um advogado, né? Foi bem cruel com a gente, pediu para a gente fichar, Poxa, 14 anos de idade, a 15 primeira anos. parte dos Sertões é Pesado, pesada. mas ele sorteou, porque houve lá uma baderna, como ninguém delatou, ele disse, então vocês Um vão... castigo. Castigo, foi um castigo. Um bom castigo esse. E eu fui sorteado com a luta, com a última parte, que era mais... E mesmo assim é um autor difícil, né? Isso. Muito difícil. É bom para vocabulário, né? Pra você aprender. Então, aí que eu já até falei uma vez que nunca eu abri tanto dicionário. É muito Foi fácil. O Sertões é um interessante. livro difícil, né? O Euclides foi contratado pelo Estadão para acompanhar a tragédia de Canudos, mas eu acho que ele foi se convencendo de que o lado certo era o do conselheiro, né? Ele deve ter sofrido ao verificar que foi um morticínio, né? Uma coisa violenta, Foi um extermínio. uma página Foi uma página terrível, né? Cruel, né? Uma parte, O exército inteiro ser chamado para... Contra miseráveis, né? Pessoas pobres. Quem é que acreditaria que o Antônio Conselheiro quisesse restaurar a monarquia? Não estava nos projetos. Não era nada disso, né? Não, Que pena. mas ele falou isso mesmo. No fim, ele falou que foi um crime, né? Um grande crime. E esses autores enfim, eles foram fundamentais, porque houve outros também, nas aulas de francês e inglês. Flaubert, por exemplo, depois o Stevenson, que é um grande autor de língua inglesa,
A Ilha do Tesouro, que eu nunca me esquecia. É. Mas o Graciliano me impressionou muito. Eu não sabia direito por que ele me impressionou. Depois você descobre, né? Eu gostei da linguagem, da secura da linguagem. Tem um texto dele muito bonito sobre como é que você deve reexaminar os textos até ficar o mínimo, não faltando uma palavra, não sobrando uma, né? E isso é... Lavando a roupa, né? Lavando a Ele roupa. faz uma metáfora Isso, muito boa. é. E eu lavo roupa o tempo todo, até eu vou É batendo por a isso que... roupa. Por isso. Agora, Milton, você já escrevia quando, assim, estudante? Você começou a fazer assim? Porque pediam, você é mais novo, mas descrição, né, a composição, né? Eram os termos que as professoras usavam, né? No meu tempo mostrava um quadro assim, descreva, né? Você já fazia isso? Eu escrevia para o jornal do Grêmio Estudantil, que se chamava o Elemento 106. Uma coisa muito pretensiosa de jovens, porque à época, no começo dos anos 60, havia na natureza 105 elementos químicos. E o nosso jornal era o Elemento 106. Aí, bom, eu escrevi artigos para o Elemento 106, que aliás aparece no Cinzas do Norte, esse jornal, um jornal estudantil. Mas tem uma história muito curiosa que me emocionou. Eu já morava, eu voltei da Europa em 84, fui para Manaus e eu estava ainda escrevendo meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente. E em 89 ele foi publicado e eu lancei na Biblioteca Pública de Manaus. Aí eu vejo na fila, eu estava dando autógrafos, eu vejo a minha professora, a mulher que me alfabetizou. Bonito, que emoção, né? Com o livro na mão. E ela se aproximou e deu um autógrafo, foi muito emocionante. Aí ela abriu a bolsa e tirou um papel amarelado, dobrado, e abriu e disse: essa é a sua primeira redação. Bonito, eu guardei. Hein? Como relíquia. E devolveu. Pensando que você ia um dia ser escritor. Aí eu fiquei realmente emocionado. Como é que ela guardou aquilo durante, sei lá, eu acho que 30 anos, mais de 30 anos. Mas ela detectou, né? Uma professora com radar, ela já viu, né? Dona Maria Luísa de Freitas Pinto. Que bonito. Nunca me esqueci. Uma beleza. Agora, eu reli, Milton, antes de conversar com você, eu reli Os Dois Irmãos, né? Agora, prestando atenção. Você falou de autobiografia, né? Esses dias tem saído muita resenha sobre livros dizendo que todo livro é autobiográfico. Agora a gente fica impressionado, né, com a história da mãe escolher um e deixar o outro com a sensação de que ele não é tão querido. Isso tem alguma coisa a ver com a sua história? Não. Não. Bom, minha mãe não é a Zana, que é terrível, né? Essa matriarca, é uma mãe mercurial, que é uma escolha, ela se apaixona pelo filho, né? E aí essa escolha, a partir dessa escolha, todo mundo sofre, né? Sim. A mãe, o filho escolhido, o filho rejeitado, o pai, que é apaixonado por ela, pela mulher. Aquela irmã que é mal resolvida. A irmã que também é um problema, né? Ali tem um imbróglio, né? É tudo complicado. Mas não, na minha família, não há gêmeos na minha família. Talvez no Líbano, mas no Brasil,
brasileiros, meus parentes, não há gêmeos. Não, foi uma construção. Eu tenho muita. Esse romance foi inspirado no Esaú e Jacó, do Machado, né, que é um romance que eu li na minha juventude. Eu adoro esse romance do Machado. Há outros romances também, né, europeus. É um mito, né? Esses irmãos gêmeos rivais é um mito universal, né, que está em várias culturas do Oriente e do Ocidente, né? E eu quis trazer um pouco para a nossa época, né, para o Brasil contemporâneo, né, desse irmão um pouco dissipador lá no norte, que fica lá, o outro vem para São Paulo, se forma na Politécnica, e aí uma história também, há um pano de fundo histórico também, quer dizer, durante a ditadura, mas sempre há algum traço autobiográfico. Eu costumo dizer o seguinte, Naline, que o que aconteceu na nossa vida, quando você transforma em literatura, já não é mais a nossa vida, é ficção. Sim. Né? E nunca é cópia daquilo que foi. Não, porque passou tanto tempo que a memória ela já não reproduz mais aquilo que você lembra já é imaginação. É uma narrativa, né? Já é uma ficção. Eu conversava muito com a Lígia, e a Lígia falava assim, é claro que sou eu. Não, eu tento disfarçar, mas sou eu que estou. Profundamente somos nós, né? Quer dizer, mas há muita construção, há um artifício, né? Porque eu procuro me distanciar, né, quando eu escrevo. Então, os meus livros mais se aproximam da minha vida são os 2 volumes da trilogia. Embora não tenha acontecido nada parecido com esse personagem, com Martim, que a mãe desaparece, né? Mas eu, como ele, eu morei em Brasília, ainda jovem, sozinho, senti profundamente a solidão de um caipira, um provinciano, chega em Brasília, não conhece ninguém. Ambiente hostil, né? Ambiente assusta, hostil, a né? cidade. Eu gosto muito da arquitetura modernista, do Niemeyer, dos arquitetos modernistas, mas a cidade naquela época era um vazio, né? Nos anos 60, a Brasília não é essa Brasília que a gente... Hoje é incrível que já há muita gente nascida em Brasília e fala, eu adoro a minha cidade, né? Mas é uma cidade... Eu fiquei 30 anos sem a Brasília, traumatizado com aquele momento. 30 anos. E quando eu voltei, eu adorei a cidade. Eu gosto muito de Brasília. Mas naquele momento foi difícil. Então tem essa coisa do personagem que eu vivenciei, e estudei na mesma escola que ele, mas só. As semelhanças param aí. Você tem que aproveitar retalhos, né, da sua vida, experiência, da sua vida, e colocar aí. Agora, a sua permanência na Espanha, como é que foi? Por que você foi para a Espanha? Você falou que foi uma bolsa? Do governo espanhol, do instituto que eu acho que nem existe mais, ele se chamava Instituto Ibero-Americano de Cooperação. Eu tinha estudado espanhol aqui, porque quando eu estudei arquitetura, eu estudava também, eu frequentava o curso de letras como ouvinte. Às vezes nas aulas mais pesadas da Politécnica, cálculo estrutural, hidráulica, eu fugia. Eu dava umas escapadas, ia assistir aos cursos de teoria literária, de literatura hispano-americana. E, então aprendi um pouco de espanhol, e ganhei essa bolsa, e eu queria sair do Brasil, né? Mas eu passei toda a minha juventude sob uma ditadura, censura. Queria dar uma respirada, viu? E aí eu ia passar 4 meses em Madrid, acabei ficando 4 anos na Europa, um pouco mais, entre a Espanha e a França.
Fiquei um ano na Espanha, primeiro em Madrid, depois em Barcelona, depois, em seguida, em Paris. E isso foi importante para mim, né? Porque eu vi o Brasil de longe, vi, sabe, eu estava longe de tudo, né? Inclusive, você sente falta, claro. Eu nunca tinha visto neve na minha vida, nunca tinha passado tanto frio. Foi, no começo foi difícil, mas depois, quando você é jovem também, você vai se adaptando, né? Você vai. E lá eu comecei a escrever. Comecei a escrever meu primeiro romance, e, que é curto, ele tem 180 páginas, mas eu levei 7 anos para escrever esse livrinho. Na Espanha, depois na França, terminei em Manaus, em 87. E muitos escritores e escritoras, como você sabe, começam com um livro de contos, né? Mas eu achava que tinha matéria para escrever um romance curto, vamos dizer assim. Novela, né? Que o pessoal chama de É, novela. novela. E eu trabalhei ainda com a máquina de... As pessoas jovens já nem sabem mais o que é uma máquina Havia, viu isso? da tipografia, né? Máquina de escrever já não existe mais, né? O computador não é muito diferente, não. Quem aprendeu datilografia é bom digitador, né? É bom digitador. Mas mas era uma chatice, porque você errava uma palavra, você tinha que escrever tudo. Hoje não, hoje você erra, desloca a palavra, hoje é uma barbada, é flauta. Mas ali você tinha que... Eu passei, então, esses anos todos escrevendo. Aí depois fui professor durante 15 anos, lá em Manaus, de francês. E Você chegou a traduzir Flaubert, né? eu traduzi com um amigo meu, Samuel Titã, que é professor da USP, que é um flaubertiano muito, muito dedicado. Tem uma tese sobre esse livro, Os Três Contos, que está publicado pela editora 34. Esse livro eu traduzi com esse meu amigo, foi uma viagem assim prazerosa mesmo. E quando você traduz o escritor como Flaubert, você sente o esforço dele, né? Aí você percebe como ele demorava horas para escrever um parágrafo. Para esse livrinho, Três Contos, que é um clássico, é um livro de 120 páginas. Ele escreveu mais de 1000 páginas. Aí foi cortando. Aí transformou nos Três Tá Contos. vendo? Quando vocês querem fazer alguma coisa que tenha um nível de excelência, viu? Não é assim. Tem que trabalhar. Dá trabalho, mas é um trabalho que também ah, dá muito prazer também. Eu não acredito muito nesses. Alguns escritores também eles sacralizam muito, mistificam, sabe? O sofrimento. Pô, alguns sofreram muito, Dostoiévski sofreu, né? Proust sofreu, enfim, por várias razões. Mas, de modo geral, você escreve por desejo, né? É prazeroso, né, Milton? É prazeroso. Tem uma escritora inglesa, a Virginia Woolf, dizia que eu dava gritos de alegria. Milton, e esse fato de você ter, assim, vivido, nascido em Manaus, né? Que hoje é, assim, um centro de preocupação mundial, né? Como é que você enxerga? Realmente nós estamos destruindo a Amazônia? Ou as pessoas que moram lá, elas têm noção da fragilidade do ecossistema? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é de uma gravidade enorme. Eu acho que a situação é muito, muito dramática.
essa destruição da floresta e também que prejudicou, e inclusive tirou a vida de muitos indígenas, ela começou nos anos 70, com as rodovias, né, com a malha de estradas que rasgaram a floresta, com a mineração, com as madeireiras, e depois com a plantação de soja. Eu fiz uma viagem de Curitiba a Manaus de carro em 76, por aí. Foram 6 dias, 7 dias de viagem. Era uma aventura, né? Foi uma aventura. Uma rural Witt. Foi uma aventura. E você ainda via a Cuiabá, Porto Velho, ainda não era asfaltada. E você já percebia as primeiras, vamos dizer, fazendas, né, que chegavam. Mas o Mato Grosso ainda era Mato Grosso. Hoje é Mato Fino. Hoje acabou. Pensar que Pantanal, Pantanal, a região mais úmida, pegou fogo. Exatamente. E as rodovias, aquela rodovia que liga Manaus a Porto Velho, é uma questão, porque a natureza é muito poderosa. Ela vai tomando. Vai tomando. Chove e aí... E a outra rodovia, que vai a Boa Vista, ela cortou um território indígena, né? Dos Waimiri e Atuari. E ali houve muita violência. Muita violência. Isso tudo nos anos 70. Né? A Manaus, Porto Velho é mais recente. Mas eu acho que essas rodovias, elas abriram, vamos dizer, esse caminho para a destruição. Então, o que o povo brasileiro deve entender é que os indígenas são os maiores amigos da floresta. Eles não vivem sem a floresta, é a natureza. Tanto que quando os portugueses chegaram, isso aqui estava perfeito, endevassado, né? E quantos milhões, sei lá, de indígenas, quantas etnias nós não destruímos, né? Não exterminamos, né? E eles fazem parte da natureza. Sim. Eles entendem muito mais do que qualquer um, do que qualquer ambientalista. E isso está na fala dele, na vida deles. Quer dizer, para eles a natureza faz parte de uma cultura, né? De uma essência, né? Da existência deles. Com os mitos, uma cosmologia toda. E isso, enfim, eu acho que nós deveríamos dar um basta, porque já houve já há tantas fazendas, já há tanta coisa que foi feita, não pode parar aí. Sim. Sabe? E já chega, o Brasil tem muita área abandonada, inclusive. Não é? Só o pasto abandonado, se ele fosse reflorestado, não precisaria cortar mais nenhuma árvore, nós reduziríamos o déficit, né, da cobertura vegetal. E tem outro problema que pouca gente fala, e que é grave também, na Amazônia, que é a questão urbana nas metrópoles. Belém e Manaus, a metade da cidade não tem saneamento básico. E Manaus é um dos 10 maiores PIBs do Brasil, lá da Zona Franca. O que acontece com a política pública do meu estado, que, enfim, não trabalha, quer dizer, com saneamento básico, quer dizer, não promove a cidadania, o mínimo de cidadania à população manauara de Manaus. Há bairros inteiros em Manaus que são habitações precárias, que é um eufemismo para dizer favela. Claro. E, no entanto, a cidade arrecada, ela é rica. Para onde vai esse dinheiro?
Belém também, Belém tem problemas sérios, vai ser a sede da Da COP, COP30. e isso também é uma questão. Então, a questão urbana, eu falo da questão das cidades, Porto Velho também, Macapá, enfim, Rio Branco, que também é uma cidade muito, enfim, com muitos problemas. Eu conheço todas as capitais da Amazônia. É um problema porque 70% ou mais, um pouco mais da população da Amazônia brasileira mora em cidades. E mora mal, né? Eu tentei, nos meus romances, falar dessa Manaus, de como ela foi, vamos dizer, destruída, né? No Dois Irmãos e no Cinzas do Norte, sobretudo. Tem um personagem no Dois Irmãos, o pai, né, o Halim, ele, quando vê a cidade sendo, a memória urbana, né, sendo destruída, quer dizer, são dois golpes na alma dele, né, no coração dele. A perda da mulher para o filho e a cidade que se vai. Então, os libaneses no Brasil, eles deram certo, né? É uma colônia que assimilou. Não sei se há muita similitude entre o temperamento, o gênio, a cultura, a facilidade de comunicação, né? Então, eu fico pensando hoje, né, que a Beirute, né, que era a Paris do Oriente, né, está submetida hoje a um bombardeio. Não é uma coisa muito triste? É trágico. Trágico, né, Milton? É trágico. E não é a primeira vez, né? Foi bombardeada em 1982. Eu fui a Beirute com meu pai pela primeira vez em 92. A cidade ainda estava em ruínas. Era uma cidade linda. 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 O Líbano é um país lindo, porque você tem o Mediterrâneo, o mar, aquele mar incrível. Meia hora de carro, você sobe as montanhas, tem neve. No mesmo dia, tem 24 graus aqui na praia, e lá em cima tem neve. Que país tem? A Suíça? A Suíça não tem esse mar. Não. Não tem um país assim. Eu acho eu acho um erro gravíssimo o que estão fazendo na Palestina e no Líbano. Você está certo, eu acho que o temperamento dos árabes em geral é muito parecido com o temperamento. Eu tenho um amigo curitibano que mora há mais de 30 anos em Beirute, é um professor de uma universidade católica, da Universidade de São José. Ele me disse uma vez, Milton, o libanês é um baiano com gravata. Porque esse temperamento, essa coisa, essa hospitalidade, E no Brasil, há entre pelo menos 8 milhões de brasileiros de origem síria e libanesa, e há também muitos de origem palestina, mas a maioria é de origem do Líbano e da Síria. É uma imigração que foi muito espalhada, né? Do Acre ao Rio Grande do Sul. E a primeira geração já se casou com brasileiros de outras origens. Por exemplo, na minha família, eu tive muitos tios e primos, ninguém se casou com um brasileiro de origem da própria. Não, foi cada um. Foi cada um com. E isso é bom, né? É ótimo. E a política, né? Nós temos bons nomes na política, né? Na política, até mesmo na filologia, o Antônio Weiss, o dicionário Weiss, né? Que é a filosofia. Medicina, tem muita gente boa na medicina. Tem todas as áreas, né? Todas as áreas. Aliás, os médicos
libaneses, árabe, brasileiro de origem libanesa, eles estão fazendo uma campanha para ajudar o Líbano, porque os aviões da FAB que estão trazendo os brasileiros de lá, eles levam medicamentos, que os hospitais estão sendo bombardeados. Uma loucura. Não dá para acreditar, né, que nós estejamos em século XXI, que o Domênico de Masi dizia que era o período do ócio recreativo. Para mim não chegou. Acho que para você também não, né? Acho que é o momento mais perigoso. Terrível, né? Mas a gente está derivando aí. O Milton é um grande escritor, tem livros que são lidos em todo o Brasil, adotados por vestibular, recomendados por prazer, a leitura prazerosa, né? E ele recebeu inúmeros prêmios, né? Quando a gente vê a relação de prêmios, né, dos jabutis que ele recebeu, ele deve já ter uma colônia de jabutis na sua casa, né, Milton? Mas você sabe que o prêmio é muito bom, seria, vamos dizer, uma hipocrisia dizer, não, você gosta de ganhar prêmio, gosta de ser traduzido, e os prêmios quando vêm com, vamos dizer, com uma ajuda econômica, realmente, porque quem vive de literatura... Claro. Mas o grande prêmio para um escritor, para uma escritora, é o leitor de qualidade. Alguém que... Esse é o prêmio que vamos dizer, o leitor... Que entendeu a sua mensagem. Que lê com paixão, que lê com atenção, que lê com... Agora, é uma aventura também, né, Milton, você deixar um texto seu e mentes completamente diferentes fazem leituras, às vezes, diversas. Então, não tem quem fale, você quis dizer aquilo. Eu mesmo falei agora que é autobiográfico e tal. Então, não sei se essa troca enriquece ou assusta o escritor. Fala, poxa, não era isso. Eu não pensei que eu... Às vezes, há uma professora da universidade... uma professora titular da Universidade do Estado do Amazonas, e ela está fazendo ainda vamos dizer, um levantamento, uma pesquisa da fortuna crítica sobre o meu trabalho. Tem há mais de 80 teses e dissertações sobre dois irmãos. Então é assustador, porque às vezes você não sabe... sobre tudo, sobre relações entre as personagens, sobre migração, memória, momento histórico, na questão do narrador, questões técnicas, mas é impossível você, enfim, conhecer toda essa fortuna crítica. Mas o leitor, ele sempre acrescenta algo, sabe? Sim, Eu acho que o leitor, uma vez uma leitora me disse, porque no romance Dois Irmãos, ninguém sabe quem é o pai do narrador. Essa é uma pergunta que já caiu no vestibular em Santa Catarina uma vez. Eu também não sei. Não, sério. Eu tenho minha... Estou sendo sincero. Eu achei que eu tenha descoberto ali, pelo jeito que ele foi. Então, eu achei que era o filho que estudou, que era... Então, mas... que tem uma certa intimidade ali, ele viu, né? Os dois conversando. Mas muitos acham que é o outro. O loucão? O loucão. E alguns acham que o seria pai é o avô. Então. Uma leitora me disse isso e eu fiquei desconcertado, porque eu sabia que não devia saber quem era o pai para não induzir o leitor a uma resposta definitiva. Milton, só DNA. Mas não tinha naquela época. Não tinha. Mas e ela me disse, ela me provou, ela disse, olha aqui, essa passagem. E de fato, há uma passagem que o narrador sugere. Insinua. Agora, você não fez isso propositalmente. Do avô, não. Mas ela
Mas ela pescou isso Que bom, né? é uma coisa do leitor, né? Da leitora. E é interessante, é por isso que a leitura é fascinante também. Porque ela descobre, a leitura crítica ela descobre coisas que você não tinha pensado conscientemente, né? Você E não é muito bom, tinha. né? Que esse um produto seu Né? suscita tanta reflexão, É. tantas opções, né? Mas, Milton, conta essa história das 16 versões dos Dois Irmãos para Brasiliana, da Gita e Zé Mindlin. Como é que foi isso aí? Então, eu conhecia e frequentei a casa Do do Mindlin? Dr. José Mindlin, da Dona Guita. Não fui muitas vezes, mas ele era um homem muito generoso. Bom, não é preciso dizer que ele era um leitor excepcional, um dos grandes leitores e tinha a maior coleção de brasiliana, né? E ele, eu não conhecia quando eu ganhei uma bolsa da Vita, que era uma fundação que ele presidia. Eu não sabia, não conhecia o doutor, não conhecia o Zé Mindlin. E tanto que na primeira edição do Dois Irmãos eu agradeço à Fundação Vita. Eu fiz um projeto, eu morava em Manaus, eu ganhei essa bolsa, que me ajudou muito. Eu devia entregar em um ano, demorei 9 ou 10 anos para entregar, e eles entenderam, cada ano eu protelava, eu dizia, ainda não terminei. E finalmente, quando eu entreguei, é, e foi Valeu, publicado, né? Valeu. valeu, acho que. E aí a biblioteca é uma maravilha. Quem passar por São Paulo e acho que deve ir à USP visitar a biblioteca, que há O prédio é até manuscritos. bonito É também. lindo o projeto. E há manuscritos valiosos lá do Grande Sertão Veredas, Vidas Eu Secas, tive o privilégio de ir à casa do Dr. Mindlin também, lá conhecer, no, em né? Brooklyn, No né? Brooklyn, exato. E ele me mostrava alguns, era atencioso, né? Muito Ele, atencioso. ele gostava de repartir É, a experiência dele. exatamente. E aí eu decidi doar todos os manuscritos dos Dois Irmãos para a biblioteca, porque serão muito bem cuidados e fiz essa doação. Eu devo muito à USP, eu me formei na USP, muita gente pagou imposto para que eu estudasse de graça, não é? É isso, a gente tem que pensar também em dar alguma coisa para a universidade, onde a gente se Claro. formou. Isso é muito comum em outros países, né, Muito Milton? comum. Eu dei aula nos Estados Unidos, É, em Berkeley. As doações eram constantes e algumas enormes. As pessoas davam de US$ 1.000 a 10 milhões de dólares, dependendo da posse da pessoa, do ex-aluno. E mecenato aqui não tem muita. é uma tristeza, porque a USP é uma das maiores universidades do mundo. Então, quem se formou lá e tem um patrimônio e pode dar alguma coisa, não é mesmo? Acho que isso. E o que eu posso dar? Eu dei os Não, mas manuscritos o que eu teu. posso Não, dar, é o que. né? E Porque a USP me formou também. Foi importante para a minha formação. Tanto a FAU, a Faculdade de Arquitetura, onde eu tive grandes professores, quanto o curso de letras, onde que eu frequentava como ouvinte. E eu me formei nesses dois cursos, né? Quer dizer, não fosse a USP, eu não sei, eu poderia ser um escritor também, sem diploma, há tantos, né? Mas a minha história passou pela USP. Passou pela USP. E eles são, eles contêm a, a epopeia da construção da versão final, Sim, Milton. sim. Tem alguns gráficos que eu deixei lá também. Tem coisas ainda em cadernos que eu vou doar ainda, preciso
catalogar manuscritos mesmo, porque eu escrevo à mão, né? Depois eu passo para o computador. Então eu dei as 16 versões, parece que são mais, inclusive. Duas caixas. E com todas as impressões, material impresso com correções e leituras de editores e amigos. Puxa, que tesouro, né? Porque meus editores leram, fizeram observações, aí tem a leitura do Raduan Nassar, tem leitura do Horácio Costa, que é um professor hoje é professor da USP, de literatura portuguesa. Tem várias leituras de outros amigos, do Davi Arrigucci Júnior, de críticos. E eu mudava, né? Quando 5 pessoas boas, o grande leitor lê e diz, olha, aqui você tem que mudar, ou você pensa em mudar. É porque eu estou errado, e não eles. Não, mas a obra é sua, né? Mas eu achei isso tão importante para os jovens aí. Vocês vejam o empenho, o capricho, o carinho com que se elabora uma versão final. Não é fazer um negócio assim pela primeira vez, tá bom, tá pronto, é isso. Vocês compreenderam quantas versões foram feitas para sair? E esse livro, se vocês não leram ainda, por favor, né? Dois Irmãos do Milton Atom, por favor, leiam. Obrigado. Depois mandem sua crítica também. Obrigado. Nada, você não precisa disso, Milton, mas Imagina. eu acho que é muito importante a gente propiciar a juventude que às vezes fica presa em TikTok, Instagram, né, e outras redes sociais aí. Nada substitui a leitura atenta, né, de um texto, meditar, né, e é aquilo que você viaja sem pagar passagem, sem precisar de passaporte, né, e você entra em realidades que você não vivenciou, mas que você vai aproveitar bem. Milton, se você tivesse que falar para esses jovens começarem a ler sua obra, qual seria o livro? Porque Dois Irmãos eu acho bem elaborado, precisa ser muito inteligente, viu, para você ler. O que você diria? Qual que eu acho Dois Irmãos é o meu romance mais conhecido, mais lido, né? E às vezes eu não sei explicar porquê, eu não sei dizer, sinceramente eu não sei dizer porquê. Porque o leitor também é um mistério, o maior mistério da literatura é o leitor. Mas eu acho que se alguém quiser ler um dos meus livros, ou começar a ler, eu indicaria, eu concordo com você, eu indicaria o Dois Irmãos. Porque, enfim, é um livro que está na FUVEST, na lista da FUVEST, ainda do próximo ano, né? Mas há uma minissérie da Globo também, Dois Irmãos, que é muito bonita. Mas eu acho que é o meu livro mais conhecido, de longe, né? E o mais traduzido também. Agora, quem gosta de textos curtos, de contos, por exemplo, eu escrevi um livro que se chama A Cidade Ilhada, que é um livro de contos, enfim, há leitores que gostam mais de contos do que preferem o conto ao romance, né? E a gente tem que respeitar o gosto do leitor e da leitora. Então, A Cidade Ilhada é um livro também de contos de um narrador meio nômade, porque há contos ambientados em Manaus, em Barcelona, nos Estados Unidos, né, um pouco em Brasília, um pouco por aí na França, em Paris, há um conto ambientado em Paris. Então, é a época em que a minha experiência de viajante também está nesses contos, na Cidade Ilhada. Então são duas opções, mas eu não tenho nada contra os outros romances também. Olha, nós já dissemos, mas só para lembrar. Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos, Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado, A Noite da Espera,
que é o primeiro volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, Pontos de Fuga, né? E A Cidade Ilhada, que tem os contos. Também tem um livro de crônicas, Um Solitário à Espreita, que é um livro recente, né? Então, o Milton, qualquer coisa que vocês leiam dele vale a pena, né? E é muito importante que vocês vejam como é que um escritor, né, amazonense, né, consegue conversar com o mundo, né? Então, vocês vejam que a obra que percorreu, foi traduzida no mundo inteiro aí, por quê? Porque tem muito conteúdo, tem muito valor e você não pode ficar fora disso. Milton, a gente sempre pede para aqueles que nos honram com a visita, aceitam o convite de conversar com a gente, deixe uma mensagem para a juventude. É uma juventude que a gente quer que seja uma juventude leitora, uma juventude que pense o que ela pode fazer para reduzir as desigualdades no Brasil. Não faz sentido a oitava economia do mundo ter gente passando fome, gente sem saneamento básico, né? O que você diria para eles? Eu acho que a, a, a juventude é um dos momentos, vamos dizer assim, mais importantes da nossa vida, né? Quer dizer, de grandes descobertas, de entrega para muitas coisas, né? E eu devo muito à leitura, né? Quando eu era jovem. Acho que momentos de solidão, de desânimo, de tristeza, de desesperança, eu lia. Isso aconteceu comigo em Brasília. Eu estava sozinho, sem família, não tinha amigos. E eu me... Está um pouco na Noite da Espera, nesse romance do Martim. Então, acho que a leitura, vamos dizer, você faz essa viagem que você falou, por outras culturas, mas é também uma viagem interior, Sim. né, em que você tem, vamos dizer, se enriquece espiritualmente. O valor da literatura não é um valor utilitário, não é um valor, vamos dizer, monetarizado, né? O valor da literatura é, vamos dizer, esse alimento da alma, né? O conhecimento também, né? Então isso é fundamental no mundo de hoje, né? Porque a propaganda, a publicidade, isso que você falou, o TikTok, isso é tão forte, né? É tão, vamos dizer, massivo, é uma coisa Vazio. muito invasiva, mas a leitura ela pede a solidão, a reflexão, né? Então, se vocês conseguirem ler um pouco por dia, não precisa deixar também o celular, né? Você pode usar o celular, mas se você lê um pouco, né, por dia, que seja, vamos dizer, um período de 15 minutos, de meia hora, com certeza você vai se enriquecer espiritualmente. E é bom para a sua profissão. Você vai aprender, você vai escrever melhor, você vai pensar mais, você vai refletir sobre muitas coisas que não refletia antes. Eu brincava lá uma vez dando aula para os jovens de Manaus, eu dizia para eles, olha, vocês precisam ler romances e contos e poesia, porque vocês têm aí um companheiro com a companheira de vocês, com um namoro. Muitas vezes você fica meio bobo, com tem falta de Falta de assunto. assunto. Comenta um livro, comenta um filme, vai para o cinema, vê um bom filme, lê um bom livro. Então é matéria também para o cotidiano, né? Para romper o tédio do cotidiano e a mesmice, né? Eu me enriqueci quando eu li Vidas Secas, do Graciliano Ramos, quando eu li Capitães da Areia, do Jorge Amado, São Bernardo, enfim, o 15 da Raquel de Queiroz, e por aí vai. Acho que me libertou. Olha aí, nós conversamos com Milton Atum, esse grande escritor brasileiro, glória da literatura nacional, orgulho para todos nós, né, que somos contemporâneos e leitores dele.
E eu acho que vocês vão tirar muito proveito se, além de assistirem essa entrevista, vocês lerem os livros do Milton Atum. Depois me contem quem leu, hein? Muito obrigado. Milton, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado, Nari. Agradeço a todos vocês. Até a próxima.